Santa Casa do Senhor, o Santo Templo. Que bom estarmos aqui essa noite chuvosa, né, para adorarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor Jesus, nosso Deus. Um abraço especial também você que está aí do outro lado da tela. Que a graça e a paz do Senhor Jesus também esteja no meio de todos vocês aí. E que vocês junto conosco possam adorar a esta noite. Agora nós vamos ter os momentos de adoração, de louvor. Vou convidar aqui a Laís, a Givanilda, para adorar o nosso Deus. Então que vocês possam se sentir também em casa aí conosco, você que está aí do outro lado, e adorar conosco. Vamos louvar o nosso Deus? Louvar e exaltar o nome do nosso Deus, né, através dos louvores. Possamos estar felizes por estarmos na presença do nosso Deus esta noite, amém? Amém. Vamos cantar o número 8 da coletânea, Jesus em sua presença. Ao coração do Pai, o véu que separa
aqui, amém? Amém. Vamos agora cantar o número 13. Toma o meu coração. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar. Senhor, te honrar. Com meu coração te adorar. Com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma meu coração, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glorificado seja o nome de Deus. Vamos ficar em pé agora e cantarmos o 35, Lugar Secreto. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és. Em
braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, e vamos com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, e vamos com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, a teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me toma com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me toma com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Amém. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, a teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Quero que vocês permaneçam em pé, convidar a irmã Francisca para fazer uma oração aqui nesse momento ao nosso Deus, e todos com atitude de reverência também possam orar ao Senhor. Boa noite. Agora vai ter um fome conversar com Deus. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Pai. Pai querido que estás no céu, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor, pela nossa vida. Aleluia. Muito obrigado pela nossa saúde.
pela minha saúde, a saúde de cada um que estão aqui. Amém. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Porque o Senhor faz tanto milagre na nossa vida. E às vezes a gente nem vê, Senhor, mas tu sois um Deus de poder, um Deus que tudo pode, Senhor. É verdade. Abençoa, Senhor, este culto, meu Deus. Abençoa, Senhor, todo o louvor que for cantado aqui, Senhor, pela tua honra e glória, meu Deus. Aleluia. Abençoa também, Senhor, esse mundo, Senhor, que está tudo cheio de horror, de briga. Abençoa aquelas pessoas, Senhor, que perderam seus familiares, meu Deus. Que o Senhor pode consolar essas pessoas. É verdade. Também, Senhor, não esquecendo de pedir perdão pelos nossos pecados. Porque, Senhor, nós somos fracos, nós somos falhos, Senhor. Nós não merecemos pedir nada a ti, mas a gente sabe que o Deus é maravilhoso e vive sempre do nosso lado. Na nossa vida, na nossa casa, perto da nossa família. E, Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor abençoa cada pai de família, meu Deus. Aleluia. As suas casas para o trabalho. Amém, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um deles, meu Deus. Abençoa, Senhor, também as crianças, meu Deus. Abençoa também as escolas, Senhor. Assim, Que o Senhor venha abençoar esse povo, meu Deus, para aprender cada dia mais, meu Deus. E abençoa também, Senhor, aquelas pessoas que estão afastadas, meu Deus. Abra a mente deles, Senhor, porque o melhor lugar do mundo, meu Deus, é os pés do Salvador. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por tudo, meu Deus. Aleluia. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E ainda vamos continuar na presença de Deus, adorando nosso Senhor. E agora eu quero convidar aqui Jaiane, Sofia, que vão adorar a Deus nesse momento. Podem vir. Vai. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha.
Vem o Pai me faz andar sobre as águas. Eu choverá, toda vez a farinha faltar, quando a minha conta se esgotar. Eu choverá, eu choverá. Jesus veio me fazer enxergar, Jesus veio me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então, Deus choverá, Deus choverá. Olho para o mar alto, então vem o socorro. Deus choverá, Deus choverá. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Deus seja louvado hoje e sempre. Ele vai prover sempre para nós. Nesse momento, quero também agradecer aí a nossa irmã Estênio Mineiro, né, que sempre está aí acompanhando a nossa programação. A irmã Dagmar Praga também, que deseja aí a paz do Senhor. Ele disse que está assistindo em família. Deus abençoe a irmã e toda a sua família aí, viu, irmãos? Obrigado por participar conosco aqui dessa programação. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem comigo Marcos, o capítulo 10. É um texto bastante conhecido. Dos versos 17 ao 22, nós vamos fazer uma análise desse texto hoje. Marcos, capítulo 10, 17 ao 22. Todos conhecem a história, né? A história do jovem rico. E lemos assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dás aos pobres, e terás o tesouro do céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Bem, eu gostaria de fazer uma exposição do texto. Não posso dizer que chega a ser um texto, é uma mensagem expositiva, mas uma análise do texto. Algumas partes do texto que me chamou a atenção. A parte que me chama a atenção no início do texto é o encontro de Jesus com esse jovem no caminho. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Essa expressão caminho, ela se repete na história de Jesus com muitos personagens. Pois é no caminho, né, quando Jesus passa, que muitas pessoas tiveram a vida transformada por Jesus. Já falamos até aqui em outras pregações, né, daquela mulher do fluxo de sangue, que tocou a orla, né, das vestes de Jesus, quando passava no caminho. E muitos outros, o endemoniado, né, que também foi encontrado por Jesus no caminho e ali foi curado. Quantas pessoas não encontram Jesus no caminho? E são tantos caminhos, né? A gente sabe disso, nessa vida,
que um desses caminhos encontra-se com Jesus. Sabemos que são muitos caminhos. Quantos caminhos? Quantas pessoas agora não têm histórias diferentes nesse momento, estão passando por histórias diferentes? Uns estão nas suas igrejas, uns estão talvez bebendo aí em algum bar, outros talvez estejam viajando, outros talvez estejam em casa com a família assistindo, maratonando alguma série. São muitos caminhos. Agora, dessas muitas histórias e desses muitos caminhos, poucas pessoas às vezes nesse momento sabem ou conhecem a Jesus, ou têm uma experiência de fato com Deus, uma experiência de fato com o Criador, de fato com Jesus Cristo. Mas há um momento em que um desses caminhos, em uma das suas viagens, em uma das suas histórias, vai ter um momento que os nossos caminhos vão se cruzar com Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu na história daquele jovem rico. Ele tinha vivido muitas coisas, ele tinha adquirido muitos bens, ele talvez tivesse conhecido muitos comerciantes, ele talvez tivesse negociado com muitas pessoas importantes da sua época, ele talvez tivesse contato com os empresários, talvez trazendo para os dias atuais, investido na bolsa de valores. Mas ele ainda conhecia talvez Jesus, como talvez você do outro lado da tela conheça, de ouvir dizer. Ele não sabia de fato quem era Jesus. Mas um dia ele se encontrou com Jesus. E assim somos todos nós. Em algum momento, em alguma esquina, nem que seja muitas vezes num bar, alguém que está perdido, perturbado, triste, faz sentir falta ou necessidade de Deus. E foi isso que aconteceu com o jovem rico. O caminho dele se cruzou com o caminho de Jesus. E a gente sabe pela pergunta que aquele jovem faz, que ele estava desesperado, porque ele tinha tudo o que queria. Ele tinha riquezas, ele tinha bens, ele tinha posses, mas ele não tinha o mais importante, ele não tinha a paz que ele precisava. Pois ele pergunta: bom mestre, o que farei? A primeira coisa que ele faz ao se encontrar com Jesus é a seguinte pergunta: o que farei para ter a vida eterna? Você já pensou? Você, se tivesse a oportunidade de encontrar com Jesus, se você vivesse aí no tempo desse jovem rico, soubesse de um galileu, de um homem que estava operando curas e milagres, e tivesse a primeira oportunidade de perguntar a Jesus, ou de fazer uma pergunta a Jesus, você já parou para pensar que pergunta você faria? Olhando por esse prisma, olhando por esse ângulo, nós concluímos então que a pergunta daquele jovem foi exatamente necessária. Porque às vezes você tem a oportunidade da sua vida, a oportunidade de estar com Cristo face a face, e você ficar perguntando, você ficar se questionando, que pergunta faria? Já imaginou a gente fazer uma pergunta boba? A gente faz pergunta boba quando tem tempo para gastar, quando vai poder passar um bom tempo com aquela pessoa convivendo, mas se você só tem uma chance, uma oportunidade, que pergunta você faria a Jesus? Já pararam para pensar nisso? E aí, olhando por esse prisma, como eu já disse, aquele jovem, na minha opinião, ele faz a pergunta da sua vida. E eu acho que é a pergunta de nossa vida, porque essa mesma pergunta foi feita lá em Atos 16, pelo carcereiro, né, de Filipos, quando chegou para Paulo, e na oportunidade que ele teve de perguntar a Paulo, no momento que ele ia cometer um suicídio, né, nos últimos minutos de sua vida, ele fez a pergunta de sua vida: o que farei para ser salvo? E semelhantemente, a gente vê aqui um homem desesperado, um homem que não tinha paz, um homem que tinha posses, que tinha riquezas, mas não tinha Deus. E ele faz a pergunta de sua vida: o que farei para ter a vida eterna? E é interessante, porque quando ele pergunta o que farei para ter a vida eterna, essa pergunta, as perguntas, elas revelam
a vida das pessoas. Ela revela o que as pessoas sentem, os traumas que elas carregam. E a gente sabe que a situação dele, por essa pergunta que ele faz, se ele pergunta o que fazer para ser salvo, é porque ele se sentia perdido. Ele não estava numa condição de salvo naquele momento. Mas aí, irmãos, essa pergunta que ele faz leva a uma resposta de Jesus. E Jesus diz assim: guarda os mandamentos. É como se Jesus estivesse respondendo: olha, para você ter paz, para você ser um salvo, você precisa guardar os mandamentos. E isso parece que vai de encontro com toda a nossa teologia, com o que nós pregamos sobre justificação pela fé, pois nós sabemos muito bem que a salvação não é por obras. Guardar mandamentos não salva. Então o que Jesus está dizendo aqui é o contrário do que nós pregamos, que a salvação é pela fé? Não, porque o texto na sequência vai mostrar que não. Que guardar os mandamentos não é suficiente. E eu gostaria de entender esse verso aqui, essa resposta de Jesus: guarda os mandamentos, não como uma ordem, faz isso, mas é como se fosse assim, uma pergunta: tu tens guardado os mandamentos? E ao guardar os mandamentos, qual é a relação que você tem com esses mandamentos? Porque a gente sabe, os salmos dizem, toda a escritura diz, que a palavra de Deus produz vida, que os mandamentos de Deus produzem vida. Aí Jesus conclui: ora, se os mandamentos de Deus produzem vida, se a palavra de Deus produz vida, por que você aí está perguntando ou querendo saber o que fazer para ter a vida eterna? Se a pessoa salva em Cristo Jesus, ela guarda os mandamentos e se sente, não tem mais culpas, não se sente inferiorizadas, é uma pessoa que realmente se sente em paz com Deus, porque está fazendo a vontade de Deus. Porque você, ao guardar os mandamentos, não tem paz com Deus? Porque você faz essa pergunta, apesar de guardar os mandamentos. É interessante, né? Porque aí a gente vê que a lei não é suficiente. Os mandamentos não são suficientes para trazer paz e salvação ao coração das pessoas. Basta saber: eu estou guardando os mandamentos. Vamos colocar no jovem. Eu tenho guardado o sábado. Eu tenho praticado o que ele disse que eu tenho que praticar. E por que ainda continuo sem paz? Por que ainda continuo ainda com os meus complexos? Por que ainda com meus sentimentos de culpa? Por que eu não consigo me livrar disso? Já pararam para pensar nisso? Mas, na realidade, o que Cristo gostaria de saber daquele jovem, ou diagnosticou naquele momento pela pergunta que ele fez, ele queria saber se o jovem tinha um mandamento de fato no coração, ou se o mandamento, a lei de Deus, é apenas, como para muitos ainda continua sendo, 2 tábuas de pedra. Pois a gente sabe que Deus vai colocar a lei no coração do ser humano. Ele quer selar a lei em nosso coração, nossa mente. Ele quer cravar essa lei. Ele diz que tiraria a lei, né, da pedra e colocaria no coração de carne do homem. Escreveria em sua mente seu coração. E aí a grande pergunta, a grande sacada aqui é: você tem uma experiência legítima com Deus a partir da sua relação com os mandamentos? Já falamos há pouco tempo, quando eu preguei aqui, sobre o amor em movimento. A lei de Deus, ela resume-se na palavra amor. Amar a Deus e amar o próximo. E a gente costuma dividir assim, que os 4 primeiros mandamentos tratam da relação do homem com Deus, do amor do homem com Deus. E os outros 6 da relação do homem com o próximo, o seu amor para com o próximo. E a gente vê que isso é tipo uma tabela, né? Que Deus, nossa relação com Deus, um Deus de amor, faz com que esse mesmo amor de Deus nos movimente em direção a nós, e nós nos movimentamos em direção ao nosso próximo.
E por isso que nós cumprimos a lei, nós não matamos, nós não adulteramos, nós não levantamos falsos testemunhos. Mas nós fazemos isso não porque somos bonzinhos, não porque temos força de nós mesmos para isso, mas porque nós vemos na força e no movimento de Deus. Mas mostra que aquele jovem guardava-se os mandamentos, mas ele não sabia amar a Deus e não sabia amar o próximo, porque ele fora criado como qualquer judeu e bom judeu, era educado naquela época, na lei, nos princípios da Torá. Então ele fazia tudo. Ele diz, o texto ele faz a lista, olha: não matarás, não adulterarás, salvos os mandamentos, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele diz o quê? Tudo isso tenho feito desde a minha meninice, desde a minha infância, desde que meus pais me educaram a fazer isso, no ensino da Torá, desde que eu recebi a educação religiosa dos rabinos, na minha infância, na escola de rabinos. Eu faço isso, mas eu não sou feliz. Isso não é suficiente para mim. Isso não me traz vida. Isso não me traz salvação. Porque ele apenas cumpria os mandamentos em sua exterioridade. E portanto, a sua religiosidade, a sua fé era uma carcaça. Carcaça era algo moral e aparente. Mas não era genuíno, não era verdadeiro, porque não brotava do coração. E Cristo queria ver se a lei realmente estava funcionando dentro de si, no seu interior, no seu coração. Se de fato ele estava impulsionado pelo amor de Deus e impulsionado também pelo amor ao próximo. Ele não tinha esse amor ao próximo. E a gente comprova isso no final, quando Jesus diz assim: vende tudo o que tu tens, adiantei um pouquinho, e dá aos pobres. Abnegação. Ele era apegado mais ao dinheiro, ele era apegado mais aos bens, ele era apegado mais às coisas, ao ponto de não se desprender disso. Não é que Jesus quer que todo mundo deixe as coisas e vá seguir, não é isso. É porque o problema daquele jovem rico, a raiz de todo o mal, era exatamente os seus bens, o seu dinheiro, as suas riquezas, as suas propriedades. E isso fazia com que ele demonstrasse que o que ele cumpria da lei não era de fato algo genuíno e verdadeiro e do coração de alguém transformado e salvo por Cristo, mas de alguém que cumpria apenas para dar uma satisfação à sociedade, de alguém que cumpria para dar uma satisfação à sua religião, de alguém que cumpria para dar uma satisfação aos rabinos, de alguém que cumpria para dar uma satisfação às pessoas. Quantos de nós não temos sido assim? Já parou para pensar? Qual é a nossa relação com a lei, com os mandamentos? É para mostrar aí para a sociedade que você não faz isso, ou evita certas coisas? Só por isso? Ou é algo genuíno que brota de você, movido por Cristo? Qual é a sua relação com os mandamentos, com a lei do Senhor? É apenas para mostrar para as pessoas que você é um cristão? Que você é um guardador dos mandamentos? Se for só isso, a história do jovem rico prova para nós hoje que não adianta. Você pode ser um perdido dentro da igreja, como qualquer outro que está lá fora, como qualquer um que está se drogando, como qualquer um que está na sarjeta, para qualquer um que está nas calçadas bêbado. Porque a gente vê meio ilustrado isso nas histórias dos dois filhos. O filho perdido que sai para uma terra distante, se afasta do pai e vive uma vida dissoluta, e o outro que fica dentro de casa, com o pai na fazenda. Eles estavam na mesma condição de perdição. E aí nós podemos pensar que esse jovem, na realidade, esse jovem rico, ele também pode ser também analogicamente comparado ao filho mais velho da parábola. Então, a gente conclui disso que o jovem rico, apesar de cumprir a letra da lei, nem amava a Deus
mesmo guardando os mandamentos referentes ao amor a Deus, e nem amava o próximo. Mesmo, inclusive, todos os mandamentos mencionados aqui em relação ao próximo: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele até era uma pessoa que seguia toda a tradição judaica, que nunca tinha dito talvez nenhuma palavra de ofensa contra seus pais, e por isso ele achava que era salvo. Mas o seu coração não era movido por nenhum tipo de amor, mas apenas pela aparência. Irmãos, então o que é que impulsiona alguém a obedecer à lei de Deus, como esse homem durou anos de sua vida obedecendo? O que é que impulsiona? Perguntando para nós, o que leva? Às vezes é o medo do inferno. Muitas pessoas cumprem porque têm medo do inferno. Outros apenas pelo legalismo, porque quer mostrar, e o legalismo tem isso, é a questão de que você gosta de ser comparado aos outros, e as pessoas vão olhar para você e você faz coisas que o outro não faz. Então muitas vezes, movido por isso, muitas pessoas se sentem bem, né? As pessoas dizem: fulano é uma pessoa decente, fulano é isso, apenas por uma aparência. Porque às vezes o que tem dentro de você, renova-me, né? Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Às vezes o que tem dentro de você ainda precisa mudar, e mudar e muito. Mas isso as pessoas não enxergam. Então isso tem importância. Importante é o que as pessoas podem ver de mim e poderão aplaudir. Então, o legalista é aquele que, além de cumprir o que Deus manda, ele quer cumprir acrescentando. Os fariseus eram exemplos. O sábado era um mandamento de Deus, mas eles criaram muitas leis na época de Cristo, que Jesus nem podia curar, carregar uma maca, uma cama, porque eles diziam que se carregasse alguma coisa, qualquer peso, era pecado. E Jesus estava dizendo: o sábado foi feito por causa do homem. Se eu estou curando esse homem, ele está sendo beneficiado no sábado, fisicamente, porque ele está livrando uma enfermidade, mentalmente, porque ele está levando um complexo de culpa de muitos anos, que as pessoas diziam que quando uma pessoa tinha uma enfermidade era porque seus pais haviam pecado, e ele está se sentindo perdoado. Então eu fiz 3 benefícios no sábado. Os 3 benefícios do homem, que o homem pode ter: físico, mental e espiritual. Mas eles eram tão legalistas que acrescentavam a palavra de Deus, tradições, ensinos que eram dos homens e não da Bíblia. E eu fico pensando que esse jovem aqui rico era um legalista. E nós temos que ter cuidado para não irmos além do que a Bíblia fala, e não acrescentarmos adendos. Eu sempre citei aquela história das portas, né? Que lá no interior, a gente, nas portas, as pessoas colocam as tramelas, colocam prego. No sítio também, que a gente morava durante muito tempo, meu avô colocava prego, colocava casaco, e as pessoas estão colocando mais coisas, arranjos à religião, coisas que nem tem na Bíblia, né? Falando de portas, eu estava falando dia desse e me lembrei disso agora. E às vezes nós somos tão legalistas ao ponto de que o essencial está aqui, o mandamento do sábado está aqui, mas o que importa não é o mandamento em si, como eu devo me relacionar com esse mandamento com Deus, mas o que eu vou acrescentar a esse mandamento e dizer o que tem que ser feito ou não. E aí o que passa disso passa a ser humano, na carne. E eu vou falar isso. A gente fala que o pecado é a carne, né? A concupiscência da carne. E a gente pensa o quê? Beber, se drogar, se prostituir. Mas guardar a lei na carne é pecado, porque você se torna carnal. E era isso que era o jovem rico. Um homem carnal. Ele fazia tudo na carne, no legalismo. Então nós falamos que muitas vezes as pessoas podem guardar os mandamentos ou ter uma obediência com Deus apenas pelo medo, pelo legalismo, pelo nome da sua família, pela história de sua família, tradição. Eu fico imaginando: olha, eu sou judeu, sou filho de judeu. Se eu transgredir os mandamentos, o que é que vai acontecer? Vou colocar o nome da minha família na lama. Tinha muito isso no passado, tem muitos hoje, né? E eu tenho que manter. E ainda
por uma questão de aceitação social. Eu falei do medo, eu falei do legalismo, eu falei do nome da família, de preservar, e eu estou falando da aceitação social. Quem é mais aceito? O bêbado que está na rua? Ou a pessoa que está na igreja se comportando, ou aparentemente fazendo tudo certinho? Nenhum dos dois, a gente já pregou aqui. Quem era mais, estava mais salvo ali? O filho mais velho da parábola ou o filho mais novo? Nenhum dos dois estavam na mesma condição. E o publicano e o fariseu também lá naquela história. Mas, o que Deus está nos convidando? Ele está dizendo que não é para guardar a lei? Não estou dizendo isso. Mas é para guardar a lei dando o seu verdadeiro sentido. Jesus veio mostrar isso. Vamos lembrar? Quando Jesus teve um encontro com os fariseus, eu fico imaginando aqueles fariseus ali, querendo matar Maria Madalena, porque ela foi pega em flagrante com... eles não viram, né? Eles estavam acusando a Maria Madalena, chamando de prostituta. Talvez eles só ouviram que era uma prostituta, não pegaram ela no flagrante, né? E levaram para a praça para apedrejá-la. Falso moralismo, legalismo. E o que acontece? E a lei dizia que tinha que ter o outro também. Mas por que ele estava fazendo aquilo? Porque era uma prostituta. E aí, o que é que a gente conclui com isso, ou deduz disso? É que muitas vezes nós já damos a sentença, o julgamento para muitas pessoas. Pelo que ela faz, ou porque ela deixa de fazer, mas porque descumpre a lei, mas nós não estamos de fato cumprindo a lei no coração, de verdade, mas apenas na aparência. E foi isso que aconteceu. Porque para aqueles fariseus adulterar era aquilo ali. Mas Jesus diz, olha, se vocês olharem com olhar imundo, ou um pensamento maldoso numa mulher que não é a sua, é adultério. Isso aí foi uma ideia que Jesus, olha o verdadeiro sentido da lei. Ah, você acha que matar é você pegar uma arma, um instrumento e arrancar o pescoço, tirar o sangue dela? Eu quero dizer uma coisa para você: se você chamar um outro de louco, se você machucar ele, se você for desonesto com ele, você mata ele. Então, quando você fere alguém com palavras, quando você promete uma pessoa e não cumpre, você matou aquela pessoa. Então, o mandamento é muito mais do que a exterioridade, do que é visto. E aí você pode se perguntar, olha, Jesus estava tentando dizer para eles qual era o verdadeiro sentido da lei. E muitos dizem, não, Jesus aboliu a lei. Pelo contrário, Jesus acrescentou o verdadeiro sentido. Se era difícil guardar a lei, porque antes a lei era só questão de não matar, agora ele está dizendo, olha, a lei ela é muito mais do que isso que vocês estão pensando. E eu não vou entrar mais nesse mérito, porque eu vou deixar para outra oportunidade. Mas assim, o que precisa ter é o quê? Uma experiência de religião mais profunda com Cristo. Muito além da exterioridade. Muito além da reunião, do culto, sábado, domingo. Muito além de vestir aquela roupa, aquela capa, podemos dizer assim. Muito além de colocar a Bíblia debaixo do braço, uma lição e participar de todos os cultos. Ele quer uma experiência muito mais além. De verdade, com ele, no dia a dia, no cotidiano, no trabalho, no ônibus, em casa, não só na igreja. É uma experiência mais profunda. Era isso que Cristo estava dizendo para o jovem. Olha, você faz tudo isso, mas não é profundo. É raso. É igual a história, né? A parábola lá, que um cava o alicerce e faz a sua construção. E o outro constrói em cima da areia. Então, o que constrói em cima da areia, vai vir os ventos, a tempestade e a casa vai ruir. A religião daquela pessoa que constrói sua vida e sua fé, sua base religiosa sobre a areia, vai ruir. É preciso cavar mais fundo, abrir os alicerces. E aí é essa experiência que Deus quer. E era essa experiência aquela que Deus queria do jovem. Uma experiência mais funda, mais profunda.
Quero ir mais fundo, onde eu te encontro, no lugar secreto. É uma experiência mais profunda. A religião daquele jovem é uma religião rasa, sem profundidade. Então, quando nós guardamos a lei, e quando nós participamos da igreja, apenas uma questão formal, a nossa religião é muito rasa. Apenas pela regra, pela norma, pela tradição, é muito rasa. É preciso ser muito mais fundo. É isso que Jesus está dizendo para aquele jovem. É por isso que você não se sente salvo. Mas eu não faço tudo isso, eu não guardo, eu não sábado, eu não guardo todos os mandamentos, eu não mato, eu não honro pai e mãe, porque eu não sou feliz, porque você tem uma experiência rasa. E essa experiência rasa com Deus não nos movimenta além daquilo que não é pedido. Eu digo, mãe, a senhora pode fazer isso para mim? Mãe vai, só faz aquilo que eu mandei. Eu mandei, mãe, vamos fazer um exemplo contrário. Mãe manda eu fazer uma coisa e eu faço para ela só aquilo que ela manda. E eu não tomo uma atitude além disso. Eu só faço o que ela pede. É uma história de um empresário, né? Tinha trabalhado aí, um funcionário, queria ser gerente, tinha trabalhado uns 30 anos. Aí chegou e disse, veio o outro com 30 dias, já foi promovido a gerente. Aí ele chegou para o patrão e questionou, como assim? Eu trabalhei 30 anos, sempre fiel, fazia tudo que o senhor mandava. Andava lá ali, eu ia, tudo. Aí o patrão chegou para ele, exatamente isso é o seu problema. Você fazia tudo que eu mandava. E só fazia o que eu mandava. O outro, se eu pedisse para você ir buscar um cimento, você ia. Mas o outro, eu pedia para ele buscar um cimento em tal lugar, no mesmo lugar que eu pedia para você, mas ele ia no outro lugar, pesquisava, vinha outro, comprava o mais barato. Ou seja, ele tinha mais atitudes, ele não fazia só o que mandava, ele ia mais fundo. E é mais ou menos isso. O jovem rico disse, mas eu tenho feito tudo o que Deus tem mandado. Mas não era só isso que Deus queria. Ele não precisava só disso. É tanto que quando Deus disse, vende tudo que tem e dá aos pobres, ele não deu, ele não foi para a experiência mais profunda. Por quê? Porque ele só tinha aquilo ali, o limite dele era aquele. E você já se perguntou qual é o seu limite para com Deus? Que te impede de ter uma experiência mais funda e mais profunda com Deus? Eu vou aqui partir para os momentos finais, porque senão a gente vai se alongar muito, né? Esse é um tipo de pregação que a gente podia até demorar mais um pouco, mais uns 2 domingos, né? Ter parte 1 e 2, mas eu vou encerrar aqui nesse momento. Então, a experiência dele não conseguia ser mais funda, sabe por quê? Primeiro, porque a religião dele era de aparência. Era uma religião não do coração, do interior, da experiência com Deus, mas da experiência dele para ele mesmo, da experiência dele para com a religião, da experiência dele para com os ensinos e a tradição dos pais. Era só isso a religião. Era uma guarda de mandamentos sim, mas sem amor, sem profundidade. Ele não guardava os mandamentos de Deus com profundidade, como Jesus ensinou, né? Não é só não matar, é não maltratar as pessoas. Eu fico pensando quantas pessoas ele pode ter ofendido. Então, Deus nos convida a ter uma experiência mais profunda. E cada pessoa, gente, tem a sua pedra de toque. Alguém olha para esse texto e interpreta mal e diz, Deus está pedindo que os ricos deixem riquezas. Tem gente que interpreta assim. Não é isso. É porque Deus sabe que para ter uma experiência mais profunda com Deus, o rico precisa ser generoso. Ele pode continuar sendo rico, desde que ele seja generoso. E se ele é apegado aos bens materiais, ele não consegue ainda ser um cristão. Porque a generosidade faz parte do cristão. Pobre ou rico. Porque tem muitos pobres também que não conseguem também ser generosos. Que não conseguem se doar, que não conseguem servir. Mas cada um tem sua pedra de toque. Aquele homem era as riquezas. E a riqueza estava ali, mexia no orgulho dele,
naquelas riquezas ali, ele não amava os próximos. A prova que ele não amava o próximo é que ele não foi capaz de doar. Mas ele não guardava os mandamentos ao próximo. É interessante, parece até uma contradição. Ele cita todos os mandamentos relacionados ao próximo, mas não consegue fazer algo para o próximo. Então ele não amava o próximo de verdade. Então, como eu falei, a pedra de toque dele era a riqueza. Mas cada um tem sua pedra de toque. Exemplo, Maria Madalena. Ela deveria esquecer o passado. Eu fico imaginando se Jesus chegasse para Maria Madalena. E ele fez isso, assim como chegou para aquele jovem. Ele diz assim, convida o jovem, né? Deixe tudo e siga-me. Dê tudo aos pobres e siga-me. Maria Madalena ia dizer, não te condenaram? Vai e não peques mais. Siga-me, esqueça o passado. E há comentaristas que dizem que Maria Madalena ainda voltou para o passado. A pedra de toque da mulher samaritana do poço de Jacó era o marido, ou os maridos. De Pedro era o barco e os peixes. Eu não posso deixar, Senhor. De Mateus era o cobrador de impostos. Então cada um de nós temos a pedra de toque. Mas a gente sabe que Maria Madalena, a mulher samaritana, Pedro, Mateus, Zaqueu também, que era o cobrador de impostos, eles tiveram um destino diferente do jovem rico. Sabe por quê? Porque eles deixaram isso aí. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, né? Jesus disse na passagem. E o tesouro do jovem rico estava nas riquezas. Mas graças a Deus, o coração de Zaqueu, de Maria Madalena, da mulher samaritana, não estava naquilo que mais lhe atraía, ou mais lhe prendia. Mas eles conseguiram entregar o coração a Jesus. Amém. Dar o coração para Jesus. Amém? Eu quero finalizar dizendo o seguinte. Essa experiência mais profunda com Jesus, no texto da Bíblia, está no momento que Jesus olha para ele. O texto diz assim, fitando quer dizer, focando, fixando o olhar nele. Jesus convida, vem, segue-me, vende tudo que tem de dar ao pobre. Foi o momento mais próximo de Jesus, mais perto que ele teve de Cristo, ao olhar nos olhos, um momento decisivo, e ele rejeitou, ele não aceitou, ele desprezou, ele teve oportunidade de sua vida, como eu disse no início, ele encontrou Jesus no caminho, ele teve a oportunidade de mudar a sua vida para sempre. Ele tinha uma experiência rasa com Deus, uma experiência religiosa rasa. E agora ele tem uma oportunidade de ter uma experiência mais profunda com Deus, com os mandamentos, com a religião. Ele tem a oportunidade, porque antes ele só ouvia Jesus, né, de ouvir falar. E agora fixa nos olhos do mestre a oportunidade de seguir Jesus. Mas ele vai embora. O texto diz que ele se retirou triste. Já imaginou a oportunidade da sua vida? E você que está aí do outro lado da live, você está tendo a oportunidade hoje, se você está abrindo esse celular pela primeira vez, ou você que está nos assistindo pelo YouTube, que teve a oportunidade de encontrar essa pregação, talvez Jesus esteja fitando os olhos em você agora, esta noite, dando a oportunidade de você viver uma experiência mais profunda com Ele. Cabe você a decisão de continuar ainda estar, de sair aí triste dessa pregação, de desligar o celular, de sair do canal, de cancelar a sua inscrição, sair triste e dizer, essa vida não é para mim. Mas você tem outra oportunidade, como Zaqueu, como Maria Madalena, como Pedro, como todos os outros fizeram, de abandonar o passado, de deixar as redes e de seguir Jesus, ter uma experiência profunda. Aquele jovem perdeu a oportunidade da sua vida. Eu acho que ele nunca conheceu Jesus de fato, como Pedro, como Maria, como Zaqueu, como Mateus. E você vai perder essa oportunidade? E nós da igreja aqui, que já somos a igreja, será que nosso cristianismo
A nossa religião tem sido apenas uma religião de igreja, de vir aos cultos, de guardar um mandamento em sua exterioridade. É a hora que Deus está nos convidando a ter uma experiência mais profunda com Ele. Sair desse cristianismo raso, barato, fajuta. E dizer: Senhor Jesus, eu quero estar mais perto de Ti. Quero ler mais Tua palavra, orar mais, ter comunhão, estar em Tua presença mais vezes, não só no culto. Eu quero em todo lugar ter esse contato, essa intimidade contigo, intimidade com o Senhor. Com esse tipo de intimidade que tinha aqueles homens lá no Velho Testamento, como Enoque, que ao ter uma intimidade tão grande, foi arrebatado. E essa é a intimidade que Deus quer, convida hoje a ter com Ele. Toma a decisão, você aí do outro lado da tela, de ter essa experiência profunda com Jesus, com a religião. E vocês aqui, pergunta essa noite, levante a mão. Quem quer ter uma experiência mais profunda com Jesus? Quero convidar aqui, é minha esposa Laís, Gilvanilda aqui, para nesse momento, louvar o Senhor novamente. Enquanto elas louvam, que nós aqui no templo, e você também do outro lado, possa orar: Senhor Jesus, quero estar mais perto. Quero ter uma experiência mais profunda contigo. Quero ser um cristão transformado e mudado. Andar sempre na Tua presença. Uma vida de comunhão, de intimidade contigo. Que seja essa a sua decisão esta noite. Aleluia. Deus seja louvado. Vamos ficar todos em pé mais uma vez e cantarmos novamente o hino, número 35. Lugar secreto. Número 35. I
ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais perto, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Amém, aleluia. Amém. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, amém. Eu quero ver sim essa glória Glorificado maravilhosa. seja Eu quero ver essa glória maravilhosa. Como Madalena, como Zaqueu, como Mateus. E que infelizmente esse jovem da história de hoje perdeu a oportunidade de ver. O jovem rico, de longe se aproximou de Jesus e de longe ficou. Longe ficou. O momento, a oportunidade de ficar mais perto de Jesus foi quando Jesus fixou o olhar dele. Mas mesmo assim ele retirou-se triste. Resolveu permanecer longe. Longe entrou e longe saiu. E nós? Será que vamos ficar de longe também? A nossa religião vai ser de longe? Vamos estar dentro da igreja ouvindo sobre Cristo, pregação sobre Cristo, louvor sobre Cristo, mas a nossa vida longe do Salvador Jesus? Não! Eu quero me aproximar, eu quero ficar perto dele. Eu quero ir mais fundo. Quero entrar em sua presença. Que seja essa a sua oração essa noite. Tenho certeza também que é a oração da irmã Claudete, da irmã Nena e de todos que permaneceram assistindo essa mensagem de hoje, e de todos que vão assistir, que eu convido também a orar conosco nesse momento. Oremos. Senhor Jesus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelos louvores de hoje. Que tudo que aqui foi cantado, pregado, possa ressignificar a nossa vida. Principalmente a nossa experiência contigo, a nossa experiência religiosa. A nossa experiência, Senhor Deus, com a igreja, com os irmãos, com o próximo. E a nossa experiência com a tua lei, com os teus mandamentos. Que infelizmente a gente tem que olhar para o jovem dessa história e ver que ele não entendeu. Mas que nós não possamos seguir seu exemplo, que possamos fazer diferente, como outros personagens da Bíblia fizeram. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter uma experiência mais profunda de fé, de oração, uma experiência mais profunda e perto de Ti a cada dia. Amém. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E o descanso do Senhor possa acompanhar todos nós nessa semana que se inicia de desafios, mas também tenho certeza que de conquistas. Deus seja louvado. Fiquem todos na paz e até semana que vem.